Pessoal da segunda série do ensino médio, olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, espero que esteja assistindo, né? Enfim, professor Victor, tá? Dessa vez agora com o resumo das aulas do mês de março. Então, nós tivemos a oportunidade já de fazer um material aqui sobre o mês de fevereiro, agora sobre o mês de março, para ajudar você a acompanhar melhor as aulas, né? Ter de repente aquela dúvida que você ainda tem, de repente aqui eu consigo tirar a sua dúvida, também para ajudar você que assistiu só uma parte das aulas ou que não assistiu às aulas no mês de março de História, aqui na Escola Estadual Guerra Junqueiro, ou até mesmo com você que não estava conosco, que agora já está na turma e quer entender um pouco melhor. Então, para todos vocês, tanto da segunda série A quanto da segunda série B, esse material para poder ajudar aqui, tá bom? Então, aqui nós damos continuidade a partir do que nós discutimos no mês de fevereiro, né? Então, no mês de fevereiro nós terminamos falando sobre o Haiti, né? Sobre a Revolução Haitiana, como que o Haiti obtém, né, o seu processo de independência. E agora, a partir também dessas habilidades aqui, né, que tem uma continuidade de fevereiro e algumas outras para agora o mês de março, a ideia é perceber outros elementos a serem aqui argumentados, levando em conta aquela linha de raciocínio, sobre as chamadas ideias iluministas, sobre como que isso reverbera nas relações tanto dentro da Europa quanto fora da Europa, principalmente aqui nas Américas, né, nessa relação entre colônias e metrópoles, né, com a independência dos Estados Unidos, do Haiti, e agora com, por exemplo, né, nessa primeira parte, vocês podem ver aqui no alto, a questão da independência da América Espanhola, né? Como que se dá esses processos, né, de independência na América Espanhola. Então vejam, grupos sociais, né, na Europa, aquele que é comum também abordar no 7º, no 8º ano, os chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e africanos escravizados, né? Então nós temos esses grupos, né, uma divisão, uma sociedade estamental, né, uma divisão onde é definido a partir de certos padrões quem ocupa o que na sociedade colonial, né, tanto no sentido de posição quanto de tipo de trabalho, né, divisão do trabalho, tarefas, responsabilidades, impostos, etc. Né? E nos processos de independência na América Espanhola, em parte até motivados pelas guerras napoleônicas, pela instabilidade da própria coroa espanhola na época, por discordâncias também entre a metrópole, né, a Espanha nesse caso, e as colônias, né, as regiões, os vice-reinos, as capitanias aqui estabelecidas, né, na América como um todo, sobretudo na América Central, na América do Sul, isso vai nos ajudando a perceber como que se dá essas relações para os processos de independência, né? Especialmente em relação aos chapetones que queriam se manter no poder, os crioulos que buscavam mais autonomia, isso também se confundia com os desejos de mudança social para os mestiços, para os indígenas, para os escravizados, né? Então, há mudanças e permanentes a partir desses processos de independência, que aí principalmente ali na primeira metade, né, do século XIX, nos levam à independência dessas capitanias, desses vice-reinos, que se convertem, né, se não de uma vez, aos poucos, em boa parte das nações que conhecemos hoje, que são os nossos vizinhos, a Argentina, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, também na América Central, Panamá, Honduras, Belize, a Nicarágua, El Salvador, então, e aí em relações diversas aqui, né? No caso aqui focando principalmente nas regiões que eram sob domínio espanhol, tá? Isso é uma coisa que eu tentei ali discutir com vocês, né? Também tentei demonstrar, também aí, né, tendo aí como ajuda o material digital, povos, né, componentes dessas sociedades que também tiveram participação ativa no seu processo de independência, mas que por conta, né, daquela chamada historiografia oficial, daquela forma, né, mais assim antiga, vamos assim dizer, mais clássica ou antiga de se lidar com a história, são povos que foram historicamente silenciados, né, muitas vezes por diversos fatores, principalmente uma questão de representatividade. Então, mulheres, indígenas, povos negros, sejam eles escravizados ou libertos, nem sempre receberam o destaque na sua participação nesse processo, e até para a gente poder ter uma compreensão deste processo. Então, por exemplo, quando você pega países como a Bolívia, onde majoritariamente a população é indígena ou descendente, né, direta e indireta de indígenas, ali a participação indígena também foi pertinente no processo que leva à independência e depois na formação do Estado boliviano. E isso também já foi durante muito tempo renegado. Durante muito tempo a Bolívia ela
levou séculos até ela ter um primeiro, vamos assim dizer, um primeiro presidente de, efetivamente falando, de origem indígena. Então, isso dá uma dimensão, né? Aqui, no caso, essa moeda, né, que é um solar lá um solar de ouro do Peru, tem a reservação do Tupac Amaru II, né, que assumia um manto de nome por ser um descendente do Tupac Amaru, que foi, né, uma liderança inca, se não me falha a memória, né, ainda antes e durante o processo de conquista e colonização espanhola aqui nas Américas, né, principalmente ali na região do atual Peru, e que ele também se levantou contra, né, os desmandos da institucionalidade espanhola, da colonização, ainda que vários anos antes da independência do Peru propriamente dito, mas que o trabalho historiográfico permitiu resgatar essa memória, essa referência e ter ele como uma figura símbolo, né, pertinente da independência do Peru. Mas isso só se dá porque há um trabalho historiográfico que muitas vezes, né, vai de encontro a isso e permite, né, elucidar esses pontos. Há também movimentação social para não mais silenciar, né, esses grupos, pessoas, vozes que também compõem, né, a historiografia dessas regiões, dessas terras, desses povos, dessas sociedades, tá? Então vejam como a história, ela lida também com isso, né? Ela lida com as fontes, com a documentação e lida também com a intencionalidade com a qual elas são utilizadas, né? E aqui foi um dos últimos pontos nesse caso, era a ideia, né, de pan-americanismo do Simão Bolívar, a ideia de formar uma nação gigantesca por conta, né, das relações internacionais, a influência europeia nas Américas, a influência dos Estados Unidos, né, no continente americano, mas que por diversas divergências isso não foi para frente, né, pelo menos não da forma como Simão Bolívar desejava, né, que foi, né, uma dessas lideranças, um desses responsáveis, vamos assim dizer, enquanto liderança por independências aqui nas Américas, assim como San Martín, assim como Bernardo O'Higgins, Manuel Hidalgo, geralmente a gente inclui também o Dom Pedro I, né, por causa da América Portuguesa, né, o caso brasileiro, mas que essa sua ideia, por exemplo, ela teve rejeição nesse sentido, tá? Mas aí é para vocês terem uma ideia do porquê que essa grande massa territorial, então colônia espanhola, se desmembra em vários países, como eu já citei aqui, que nós podemos, né, observar na formação aqui das Américas, né, principalmente a América Central e a América do Sul, tá? E agora sim, mais do que nunca os causos, né, que não se preocupem, tá? Eu quis digitar mesmo errado ali causos, porque é uma mania minha, né, nesse caso, os causos da América Portuguesa, porque aí nós temos também como é que se dá o descontentamento e logo depois, né, depois de décadas, o processo de independência do Brasil, em relação a Portugal, obviamente, como é que ele se dá, né, as especificidades dele. E aí aqui eu chamo a atenção para essas duas imagens, que eu cheguei a mostrar em sala de aula, né, para vocês que estavam lá, tanto do segundo A quanto do segundo B, a respeito, primeiro, da figura do Tiradentes, né, na chamada Inconfidência Mineira, e as lideranças da chamada Conjuração Baiana, né, e que a Inconfidência Mineira, ela teve um destaque muito maior na nossa historiografia do que a Conjuração Baiana, a ponto, né, de um dos líderes da Inconfidência, que foi o Tiradentes, ter sido lá na República, né, elevado à condição de herói nacional, inclusive tendo, né, um feriado sobre ele, né, o 21 de abril, como vocês sabem, enquanto que as lideranças e os desejos da Conjuração Baiana, fora na própria Bahia, por exemplo, elas não são tão difundidas para tentar explicar, né, essa questão, essa relação entre colônia, né, entre Brasil enquanto colônia e Portugal enquanto metrópole, ali no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? E aí é para vocês terem essa dimensão de que esses movimentos já demonstravam uma relação de descontentamento, ou pelo menos de partes, né, da colônia, da América Portuguesa, em relação à metrópole. Tá? E junto a isso, né, junto a essa questão, aí nós temos um outro ponto mais assim, político, institucional, econômico também, que nos ajuda a ter uma noção de como que se dá a independência do Brasil, que é a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Tá? Eu abordei isso em sala, mas eu vou tomar a liberdade aqui, tá, de recapitular. Basicamente o que nós temos, rapazes e moças da segunda série do ensino médio. Nós falamos em fevereiro sobre Napoleão, as guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, etc. Nesse processo de guerras napoleônicas, Dom João VI, rei de Portugal, né, na ocasião, né, quem liderava Portugal na ocasião,
vem para o Brasil, traz a corte, toda a institucionalidade do seu império para o Brasil, com receio de uma invasão francesa, com receio que o Império Português pudesse não resistir e ser desmembrado, ser desfeito a partir, né, das guerras napoleônicas. Então ele faz essa jogada, esse movimento e vem para cá. E a partir disso, o Império Português passa a ser governado do Brasil, né? Formalmente, geograficamente, passa a ser governado do Brasil, mais precisamente da cidade do Rio de Janeiro. Então, entre 1808 até 1822, este Brasil, enquanto parte, né, enquanto colônia do Reino Português e posteriormente parte do Reino de Português, né, do Reino Português, com 1815 a chamada elevação do Brasil, né, a condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, a partir de 1808, esse sentimento de maior autonomia do Estado brasileiro, da colônia brasileira, começa a ganhar um formato que começa a surgir discussões sobre uma maior autonomia do território brasileiro e, por que não, da sua independência. Tá? Então, esse movimento ele começa a ganhar muita força, especialmente com a chegada da família real e os efeitos que isso causa a partir do fato de que o Império Português será governado daqui do Brasil. E essa linha do tempo aqui, que eu cheguei a mostrar para vocês, quem estava em aula, né, que eu trouxe até ela no material impresso para vocês colarem no caderno, ela também nos dá essa dimensão, né, porque essa linha do tempo ela nos mostra essa chegada da família real, mostra também, como vocês podem perceber, a elevação do Brasil, a condição de Reino Unido, os tratados, né, tratados econômicos, para que nos portos brasileiros pudessem desembarcar as nações amigas, né, embarcações das nações amigas pudessem atracar, né, nos portos brasileiros para comércio, relações de todo tipo, que depois disso, né, nós temos também movimentos que tentam uma separação como a Revolução Pernambucana, mas que não se concretizam como esperado. E no momento em que tem a chamada Revolução Liberal do Porto, que faz com que Dom João e a corte como um todo, né, de modo geral, volte para Portugal para governar o Império Português a partir de Portugal, como era teoricamente esperado, há essa relação que coloca em xeque qual será o status brasileiro então, se mantém como um Reino Unido a Portugal, se volta a ser formalmente, efetivamente, para todos os efeitos, etc., colônia propriamente dita, embora o Brasil estivesse, né, numa relação colonial até então, isso não necessariamente tinha mudado. E aí, os eventos de 1822, a permanência, né, do príncipe regente, né, Pedro de Alcântara, príncipe regente, que faz a declaração de independência no 7 de setembro, para que em outubro seja aclamado o Império Brasileiro e em dezembro ele seja coroado o imperador do Brasil. Né? Mas antes disso, né, só lembrando, então vejam, assim chegou ao Brasil, o príncipe regente, né, qualquer coisa você pausa, tá, gente? Não precisa me acompanhar necessariamente, se quiser pausar para ler, fica à vontade. Decretou a abertura dos portos para as nações amigas, né, e a fim de organizar a nova estrutura colonial, foi trazida de Portugal toda a parafernália burocrática administrativa do Estado português. Além disso, foram criadas novas instituições, como imprensa, bibliotecas, museus, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, e assim criar, né, esse novo simbolismo em relação do Brasil em relação a Portugal. Em 1815, Reino Unido, né, Brasil elevado a Reino Unido, de Brasil de Portugal e Algarves, né, Algarves é o que hoje é o sul de Portugal propriamente dito, tá? E aí essa relação vai distanciando o Brasil, né, da situação de colônia até levar à independência propriamente dita, né, como eu expliquei para vocês aqui em linhas gerais. Sobre a independência do Brasil, um ponto importante para abordar dela é a partir de dois famosos quadros que representam esse momento, né? Então, esse quadro que está aqui mais perto, né, da onde eu estou aqui na câmera, aqui, que é um quadro europeu, e esse quadro, né, mais aqui ao canto, que é o mais conhecido, né, de todos nós, né, o quadro O Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, do Pedro Américo, que está lá, né, no Museu do Ipiranga, eles nos dão essa dimensão de como que, a partir desse processo, cria-se o imaginário que será retratado em fontes sobre o 7 de setembro, né, principalmente sobre o ápice, né, o 7 de setembro. Então, igual nós conversamos em sala de aula, né, esses quadros, eles em linhas gerais, nos permitem perceber a ideia de que tipo de sentimento quer ser transmitido, que tipo de imagem quer se construir dessa nação que se torna independente. Em ambos a gente consegue perceber elementos muito mais europeus do
que necessariamente indígenas, negros, mestiços, etc., para descrever este Brasil da independência, né, com os traços das pessoas, etc. e tal. No caso do mais famoso dos quadros, né, o Independência ou Morte, dentro do Ipiranga do Pedro Américo, toda essa ideia, né, de mostrar a Declaração de Independência sobre uma lógica, né, do heroísmo, da glória, da pomposidade. Por isso, Dom Pedro, né, no alto, né, de uma colina, com bradando, né, uma espada, sendo acompanhado, né, por pessoas que, vamos assim dizer, seriam leais a ele, né, nesse processo. Então, essa construção, né, de uma ideia para poder falar desta independência, né? Da mesma forma, né, a independência enquanto processo de exclusão, ela muitas vezes ignora outros personagens importantes para isso, né? A Maria Quitéria, embora ela seja muito, né, difundida principalmente na Bahia, né, nas lutas da Bahia pela independência, não só da Bahia, para a gente dizer, mas do Brasil como um todo, né, que se concretizam ali no 2 de julho de 1823, ela tem as suas honrarias, mas ao mesmo tempo ela é também uma personagem muitas vezes esquecida quando o assunto é abordar a independência do Brasil, né, e o papel que ela teve enquanto uma soldado, né, disfarçada para combater as tropas portuguesas e também defender a então nacionalidade brasileira nascente, né, esse país nascente enquanto nação soberana, tá? E essa charge do Laerte, vocês estavam em sala comigo, devem se recordar, né, nós conversamos para também conversar um pouquinho sobre essa coisa do que é selecionar, do que é apagar, do que é você escolher quem é a figura que representa ou não uma ideia, um valor, uma perspectiva em momentos como esse, momentos de independência, por exemplo, né? Ou formação da identidade nacional, né? E aí a ideia da formação da identidade nacional. Então, vejam, quando o Império do Brasil começa a ser formado pós-independência, né? Principalmente ali entre 1822 e 1824, 1822 porque temos a proclamação de independência, 1824 porque temos a criação da primeira Constituição, né, do Brasil, né, naquele 25 de março, né, de 1824, né, a promulgação dela, há um sentimento de ruptura com a lógica colonial, porque você precisa criar os símbolos para representar este país enquanto nação soberana, né, enquanto nação independente, etc. Ao mesmo tempo, temos as continuidades, as permanências, ou seja, aquelas estruturas que permanecem no Brasil, mesmo rompendo o laço colonial, e que vão caracterizar esse país enquanto nação independente, nesse caso, enquanto Império do Brasil. Entre elas, a lógica monárquica, né, já que o Brasil, diferente, né, dos nossos vizinhos, não entrou diretamente numa forma de governo republicana, foi direto para a monarquia, e também porque uma das principais formas de sustentar essa sociedade, né, uma das principais instituições que determinavam o que era a sociedade brasileira naquele momento, que é o sistema escravista, ele fica mantido basicamente ao mesmo tempo que o Império Brasileiro é mantido. Então, ele já durava alguns séculos e vai durar praticamente mais do momento em que o Brasil se torna independente até o finalzinho do Império, né, até um ano antes do Brasil deixar de ser Império, e aí sim terá a proclamação da República, né? Então, e essa imagem aqui em cima, né, da minha cabeça, como vocês podem ver, da bandeira do Império Brasileiro, ela nos dá essa ideia também da construção dessa imagem, do símbolo nacional, do que seria a história brasileira, formalmente falando, nesse caso, separada de Portugal, né? Porque até então a história formal brasileira era a história de Portugal, e o Brasil enquanto colônia. Agora, também se busca uma história formal, oficial brasileira, mas na perspectiva do Brasil enquanto nação soberana, né? Nação independente em relação a Portugal, ainda que com continuidades dessa relação, tá? Essas informações aqui, gente, que vocês podem perceber aqui no canto do vídeo, ela nos dá uma dimensão do que é o Dom Pedro I, né, enquanto imperador, né, Dom Pedro I, né, esse título enquanto imperador do Brasil, no chamado Primeiro Império Brasileiro, né, o primeiro reinado, de 1822 a 1831, lidando com os grupos políticos, os principais grupos políticos que permeavam as ideias e as instituições brasileiras, entre eles os liberais e os conservadores, e aí se qualquer coisa você pode pausar o vídeo para ter uma ideia do que liberais e conservadores defendiam, tanto naquilo que eles se aproximavam quanto naquilo que eles se distanciavam, e também o que acontece, né, em resumo, como vocês podem ver aqui no canto, para que Dom Pedro I abdique do trono, né, em 1831, um 7 de abril,
segundo ele, entre outras coisas, para defender o trono português, porque querendo ou não, ele também era herdeiro do trono português, assim como seu descendente também seria. Então ele faz essa jogada para buscar, né, uma defesa, um combate em Portugal para defender o trono português enquanto sua descendência, também associada, né, essa abdicação com uma certa impopularidade do Dom Pedro entre os grupos políticos, entre parte da população. E aí, quando nós temos, né, a sua abdicação, como igual eu falei com vocês em sala de aula até há pouco tempo, o trono vai para o Dom Pedro II, né, para aquele que será Dom Pedro II, mas uma vez que o então Pedro de Alcântara, filho, né, do também Pedro de Alcântara, não tem a idade necessária, né, ele só tinha 5 anos nessa ocasião, você tem o chamado período das regências. Então, o período das regências, há duas coisas que geralmente a gente costuma destacar quando abordamos eles na educação básica. Um é esse ato adicional de 1834, que permite, que dá uma certa autonomia para as províncias brasileiras, né, na busca para que essas províncias não rompam laços com o Brasil, porque há um momento ainda de instabilidade, né? O Brasil ainda está se formando enquanto nação soberana, a formação muitas vezes demora mesmo, tá, gente? E, ao mesmo tempo, para lidar com as revoltas, né? O Brasil, ele, vejam aqui, por exemplo, né? Aqui em cima, como vocês podem ver, né? E aqui do lado o mapa que ajuda a ter essa dimensão, o Brasil com vários tipos de revoltas acontecendo. Algumas no sentido efetivamente falando separatista, outras demonstrando descontentamento com a maneira como a política, a maneira como as decisões são tomadas no território brasileiro, principalmente, né, nesse período regencial, uma falta também de identificação dessas áreas com o governo, afinal é o Império do Brasil e não há o imperador, já que aquele que sucederá, aquele que será o imperador ainda não tem idade, né, oficialmente falando, para exercer as suas funções de imperador, e que nesse período das regências, que a gente fala que é de 1831 a 1840, nós temos essas revoltas também acontecendo, a Guerra dos Farrapos, a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada e tal. E aí entra o ponto, né, para nós crucial, mas que por hora, né, a gente só cita mais em cima dele, que é essa coisa do golpe da maioridade, né, daquilo que chamamos na história de golpe da maioridade, 1840, e a chegada, e aí sim, Dom Pedro II, mas até então só com 14 anos de idade, assumindo o Império Brasileiro, com alguns tutores, com pessoas ali para auxiliá-lo, né, nas questões dessa fase, né, do final da adolescência para o início da vida adulta, para que aí sim na vida adulta ele continuasse como imperador, mas agora sem ninguém enquanto seu tutor, né? E nesse ponto o que nós tentamos abordar na sala de aula, né, para aprofundar isso, é justamente como que as imagens são construídas sobre o Brasil, principalmente agora que há um imperador nascido em terra brasileira, né, como é o caso do Dom Pedro II, e portanto, o que será da construção, né, da consolidação desse Brasil agora, com o segundo reinado iniciando, com o imperador efetivamente falando brasileiro, com todas as questões que o Brasil tem que lidar, desenvolvimento da economia, lidar com os conflitos separatistas, defesa do território, afinal há disputas territoriais ainda em toda a América, principalmente aqui na América do Sul, estabilidade econômica, formação da identidade nacional. E aí é onde eu também destacaria com vocês algo que eu tentei conversar a partir das imagens que eu trouxe numa das últimas aulas nossas de março, sobre a ideia de romantismo, como é que a lógica do romantismo permeia a criação da imagem do indígena enquanto bom selvagem, enquanto uma criatura dócil que precisava de proteção, a ideia também do romantismo que ignora, efetivamente falando, ignora a presença da população negra do país, tanto dos libertos quanto dos escravizados na ocasião, né, o papel que Dom Pedro também teve nesse processo, e isso nos ajuda a ter uma dimensão do que será esse Brasil no segundo reinado. Brasil no segundo reinado também é um tema que a gente só toca agora por causa do golpe da maioridade, mas que a ideia é trabalhá-lo com mais calma nos próximos bimestres dessa nossa segunda série do ensino médio, tá? Gente, agradeço aí a paciência, quem pôde acompanhar aí o material, a paciência para poder ajudar a entender todas as coisas aqui, tá bom? Minhas dicas aqui, minhas orientações são as mesmas do último vídeo, então consulta o livro didático, o livro do estudante,
porque lá também a gente consegue ter uma noção de conteúdo e das aulas, tá? Não deixa de tirar dúvida comigo quando tiver dúvida. Os exercícios no Tarefa SP, cumpram, tá? Os exercícios. O trabalho de história ainda dá tempo de entregar, né? Eu tô gravando esse vídeo bem no finalzinho de março, o trabalho é para até 7 de abril, enfim, tá? Era isso que eu precisava conversar com vocês hoje, tá? Espero que de alguma forma esse material tenha te ajudado. Tanto você que já é aluno nosso, quanto você que acabou de chegar, você que assistiu todas as aulas, você que só assistiu algumas ou nenhuma, tá bom? Qualquer coisa o professor está à disposição. Obrigado de novo pela paciência com vocês. Até a próxima. Bons estudos, satisfação, abraços.